dos novos síndicos. Dos síndicos de nova gestão. Por que você não é mais inimigo dos porteiros? Já estamos gravando corte aqui nesse editorial. Eu não sou mais inimigo dos porteiros porque tudo passa pelo síndico. O síndico, ele dá o ritmo do porteiro, entendeu? E quando tem novos síndicos no prédio, nova gestão de síndicos, que assumem no lugar de síndicos picaretas, então aí é melhor tu valorizar os novos síndicos. Então, uma ode a Tim Maia, né? Chama o síndico Tim Maia, por isso que eu estou nesta felicidade. Também dizer que a gente teve visitas, é que as pessoas não sabem disso, né? Mas a gente teve visitas no chat da live do meio-dia. Visitas, utilizando perfis que não eram exatamente seus nomes, né, para falar, só porque eu falei dos síndicos, então vieram visitas. Sintam-se em casa, podem vir à vontade, não tem problema nenhum, podem vir à vontade. Quero também indicar aqui para a Meta o livro do meu querido amigo Alexandre Gossen, olha só, Liberdade e Metamoralidade e Progressofobia. Tá? Então, se vocês fizerem o chat 150, assim como na live do meio-dia, eu tinha 2 chapados de cloroquina do Alexandre Gossen, eu também tenho 2 deste aqui, do Alexandre Gossen, Liberdade, Metamoralidade e Progressofobia. E um detalhe, esses 2 aqui estão no plástico, tá? No plástico, esses livros, esse grande intelectual, amigo meu, Alexandre Gossen, então tem 2, é imperdível, estão no plástico os 2 exemplares. Michele Bolsonaro se apresenta mais do que nunca como uma opção do bolsonarismo, ela que já foi elogiada por ninguém mais, ninguém menos do que Silas Malafaia, que recebe algum tipo de resistência dentro do bolsonarismo, que viralizou nesta semana a fala do Fábio Van Garten com o Mauro Cid nos prints que estão nos relatórios complementares da PF, em que eles disseram que preferiam Lula do que Michele. Mas as informações nos dão conta de que Michele está organizando uma série de encontros com o PL Mulher, e estes encontros são para articular uma ascensão de Michele Bolsonaro a 2026. Por que isso é importante? Primeiro, que é importante por si só, importante pelo próprio sobrenome de Michele e pelo que ela representa em relação à família Bolsonaro. Segundo, é importante porque está estabelecida já há alguns dias uma trégua entre Carluxo e Michele Bolsonaro. Por que isso é importante? Porque a pedra no sapato da Michele e a grande questão do Bolsonaro em relação à esposa era justamente a falta de convivência, a falta de cordialidade entre Carlos Bolsonaro e Michele, e isso foi sanado. Para isso ser sanado, abrem questões importantes. Por que isso foi sanado? A pedido de quem que isso foi sanado? Qual a intenção de pedir para que isso fosse sanado? Há uma união. Agora há o 01, 02, 03, embora um deles esteja nos Estados Unidos, sim, com o Bolsonaro e com Michele. Há uma união. Por quê? Porque o Bolsonaro nunca quis largar o osso e sempre disse que se fosse para largar o osso seria para os seus descendentes. Flávio é apontado como um grande nome, mas Michele tem mais carisma, Michele tem maior poder de recrutamento entre 2 grupos que são fundamentais para o bolsonarismo, o público feminino e o público evangélico. Não é à toa que Silas Malafaia, que está sendo absolutamente destruído pelo podcast do ICL, destruído, vai ter que fazer um monte de vídeos lamentando, destruído, está defendendo Michele, falando da honradez da ex-primeira-dama, do seu comprometimento com as questões de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para a comunidade e para toda a militância progressista de uma forma, e de uma vez por todas. Vamos parar com esta história, de a todo instante dizer que Michele é desimportante, que Michele não é perigosa, que Michele é um zero à esquerda, que Michele não tem que ser pautada, que Michele isso, que Michele aquilo. Nós vamos ser atropelados por essa pessoa, como fomos atropelados por outros tantos, justamente por causa dessa posição. Justamente por causa dessa postura.
de dizer que não era importante o Olavo de Carvalho, não era importante o próprio Bolsonaro, não era importante a Brasil Paralelo. E assim vai indo. E aí vamos criando monstros, né? Vamos criando monstros. Lembram quando eu disse para vocês diversas vezes que a Cíntia Chagas era uma opção feminina a Michele Bolsonaro? Lembram disso? Pois então, a Cíntia Chagas, que havia outrora declarado voto em Bolsonaro, daquele jeito dela, não declarou voto no Bolsonaro, disse: vocês acham que eu tenho cara de quem vota no Lula? Foi isso que ela falou. Então, abriu o voto do Bolsonaro, agora publicamente se desvinculou de Bolsonaro. Ora, meus amigos. É que agora dá pra desvincular, né? Dá pra você ser bolsonarista sem Bolsonaro, né? Dá pra desvincular, mas eu digo, se não dá pra perceber agora que mais do que nunca são pessoas importantes no debate político, se já era uma opção da outra no público feminino, uma conservadora, outra liberal, uma evangélica, a outra agnóstica. Agora mais do que nunca, porque Michele aparece como opção real ao bolsonarismo, enquanto que Cíntia Chagas se desvincula do bolsonarismo. Michele Bolsonaro recrutando cada vez mais mulheres para o lado bolsonarista e Cíntia Chagas lotando auditórios no Brasil e na Europa. Essa mulher faz de 15 a 20 palestras por mês. Você sabe o que quer fazer 20 palestras em um mês? Ela é o novo Pablo Marçal. Exatamente. Exatamente. Só que do discurso intelectual, da linguística, da finesse de combater o brega, enquanto que Michele abraçando o público de Damares Alves, que torna-se o público dela. Então nós não podemos mais, principalmente em um momento, em que nós estamos vendo ali à frente o Brasil se reconfigurando sem Bolsonaro e sem Lula. Porque os dois estão no final de sua trajetória. Lula pela idade, Bolsonaro pelos crimes e pela saúde. Se ali à frente a gente vê um Brasil que vai se reconfigurar politicamente, sem deixar de ser dividido em dois campos ideológicos, mas sem Bolsonaro e sem Lula, e com as pautas identitárias sendo capturadas pela direita, a força feminina sendo jogada em primeira instância, nós temos aí players políticos que são extremamente preocupantes, sim, principalmente Michele Bolsonaro. Sim. Então, se nós continuarmos falando que isso é um zero à esquerda, nós vamos daqui a pouco dizer, nossa, mas era um zero à esquerda, da mesma forma que a gente fala, nossa, mas o cara era um deputado do baixo clero. Pois é, chegam ao poder. E ela chega ao poder já com uma simpatia herdada do público bolsonarista. É como o cara, aquele que se torna advogado e herda um escritório com todos os clientes do pai que se aposentou.